Como eu havia prometido no vídeo em que fizemos o review da nossa chocadeira de plástico da Shopee, hoje eu venho mostrar como que foi o processo da primeira incubação usando ela. Quero deixar claro que essa é a primeira vez que eu uso esse tipo de equipamento, então tudo para mim é um aprendizado. Eu já adianto que eu tive muitos problemas e cometi muitos erros. Mas bem, começamos com a coleta dos ovos. Eu peguei os ovos das nossas galinhas mesmo, então não tem nenhuma raça pura nem nada. Como a postura delas não estava muito alta e ainda por cima nós estamos com poucas, eu fiquei guardando os ovos por quase uma semana para poder ter um número considerável de ovos bons para colocar na chocadeira. E foi nesse processo aí que eu cometi um erro bem grave que acabou gerando um problema lá na frente. Já já a gente chega nessa parte e eu explico o que foi. E após a coleta, eu ia fazendo a higienização deles. Eu sei que o correto é limpar usando um antibactericida, mas no momento eu não tinha nenhum. Então eu limpei com uma bucha úmida mesmo. Eu também fiz uma marcação em X em cada um deles para poder acompanhar o funcionamento da rolagem dos ovos. E antes de colocar na chocadeira, eu deixei ela ligada por umas 2 horas para estabilizar a temperatura e a umidade. Pelo menos era isso que estava recomendado no manual dela. Mas depois eu me liguei que isso não faz muito sentido no meu caso, porque para colocar os ovos eu preciso deixar a tampa dela aberta e a tampa é a parte de cima inteira. Então quando eu abri ela, a temperatura e a umidade se igualaram com as do ambiente externo. E depois pesquisando um pouco mais eu vi vários artigos dizendo que esse pré-aquecimento dela realmente não é necessário. Mas bom, ovos posicionados, chocadeira ligada e preciso só uma garrafa de água nos reservatórios para atingir a média de 55% de umidade. Eu resolvi optar pelo método de deixar a rolagem dos ovos desligada nos 2 primeiros dias da incubação. Tem pessoas que dizem que isso não é necessário, até mesmo o próprio manual dessa minha chocadeira, que tem um tutorialzinho de como usar, fala para deixar ligado desde o primeiro dia. Mas existem muito mais artigos e pessoas dizendo que sim, é necessário para facilitar o desenvolvimento do embrião. Então eu fui pela opinião popular. Logo nos primeiros momentos de incubação eu já me deparei com um pequeno problema. A chocadeira não estava conseguindo atingir a temperatura programada de 37,8 graus. Ela chegava no máximo a 37,6 e parava. Eu concluí que por ela ser feita de um plástico bem fino, ela acabava perdendo muito calor para o ambiente externo. E tem também o fato de que a área de serviço onde eu deixei ela é um local bem aberto e arejado. Então, para resolver esse primeiro problema, eu fiz alguns recortes em uma caixa de isopor, que é um excelente isolante térmico, né? E por sorte essa caixa se encaixava certinho na chocadeira. E pode fazer isso? Bom, eu não achei nenhum artigo dizendo que não pode. E como tem pessoas que até fazem chocadeiras caseiras usando caixas de isopor, eu concluí que não tem nenhum problema, desde que a temperatura interna fique dentro do ideal para a incubação. E realmente funcionou. Logo depois que eu coloquei a nossa caixa protetora, a temperatura atingiu os 37,8 graus. Bom, pelo menos segundo o termômetro da própria chocadeira, pois logo em seguida já apareceu o
próximo possível problema. A temperatura que marcava no termoigrômetro, que é esse aparelhinho aí que eu tive que comprar separado e serve para medir a umidade e a temperatura, estava marcando uma temperatura diferente do termômetro da chocadeira. A diferença variava de 0,5 até 0,8 graus e o termoigrômetro marcava a mais, e não tinha como eu saber qual estava certo. Eu precisaria de um terceiro termômetro para ver quais ficariam com a temperatura mais próxima ou igual, para poder ver qual deles estava desregulado. Mas infelizmente eu não tinha nenhum outro termômetro e se eu fosse comprar ainda ia demorar para chegar. Então, como é a minha primeira vez conduzindo uma incubação, eu resolvi confiar no termômetro da chocadeira e seja o que Deus quiser. Mas eu ainda vou comprar outro medidor de temperatura e umidade para deixar tudo certinho na próxima incubação. Até porque se o errado for esse termoigrômetro que eu comprei, então a umidade ele também provavelmente está medindo errado. Enfim, problema da temperatura parcialmente resolvido, contornado, passamos agora para o terceiro dia de incubação. 48 horas após o início é o momento de ligar a rolagem dos ovos. Como eu mostrei no vídeo de review da chocadeira, para fazer isso nós temos que abrir a tampa dela e conectar o cabo de energia do motorzinho de rolagem. Eu já tinha testado esse motor antes e estava funcionando certinho. Eu só não consegui registrar muito bem um momento dele ligado e dos ovos rolando, mas estava funcionando. Passamos então para o sétimo dia de incubação, dia de fazer a primeira ovoscopia, o primeiro ultrassom dos ovos, para saber quais estavam férteis e quais estavam vazios. Nessa primeira ovoscopia é bem fácil de chegar a um diagnóstico. A diferença de um ovo que tem o desenvolvimento de um embrião para um ovo que não foi fecundado é bem visível. Esse, por exemplo, é um ovo que tem o desenvolvimento de embrião. Nesses que estavam fecundados dava para ver até movimento dentro deles. Já esse aí é um ovo que não tem desenvolvimento de embrião. Ele parece até uma lâmpada de tão claro que ele fica quando coloca a luz. Ah, eu esqueci de falar antes, eu comecei a incubação com 20 ovos, sendo 18 ovos de galinha comum e 2 ovos de galinha garnizé. E a minha mãe pediu para colocar junto para ver no que ia dar. Ela adora criar garnizé e as galinhas dela também estavam com problemas para chocar os ovos, por conta daqueles mesmos fatores que eu mencionei no vídeo de review da chocadeira. A capacidade dela é de 30, mas eu não quis colocar tantos, já que ia ser a minha primeira experiência. Então, desses 20 ovos que foram colocados no início, apenas 12 estavam férteis, 10 de galinha e os 2 de garnizé. Esses 8 que não estavam, eu retirei da chocadeira para evitar qualquer risco de contaminação. Passamos então para o 15º dia de incubação, momento de fazer a segunda ovoscopia. Essa já é um pouco mais complicada. Eu tive que pesquisar muito para não cometer nenhum engano na hora de avaliar o estado dos embriões. Isso porque é muito fácil confundir um embrião que ainda está ativo e se desenvolvendo com um que chegou a se desenvolver um pouco mais depois da primeira ovoscopia, mas acabou parando no meio do processo devido a alguma complicação. Em
resumo, na segunda ovoscopia eu descartei mais 4 ovos por morte embrionária. Não foi tão difícil de identificar, pois os ovos já apresentavam o tão temido anel de sangue. Eu não consegui filmar direito esse dia porque estava fazendo a ovoscopia meio com pressa, então as minhas imagens não ficaram tão boas. E a morte embrionária pode ser causada por vários fatores, como a contaminação dos ovos por bactérias, a má nutrição da galinha que gerou esse ovo, manejo errado, etc. E um erro que eu sei que eu cometi, e até comentei antes, foi na parte de armazenamento dos ovos. Era algo que eu não sabia, é que quando você vai armazenar os ovos para incubação, você tem que constantemente virar eles, pelo menos 2 vezes por dia. O ideal é colocar em uma bandeja de ovos mesmo, pela manhã deixar eles na posição normal e à noite colocá-los de cabeça para baixo, e ir repetindo esse processo até o dia da incubação, para que a gema não se desloque para um dos lados do ovo e acabe dificultando o desenvolvimento do embrião. E eu não fiz isso, eu só deixei eles parados em uma bacia. Então provavelmente esses que acabaram morrendo foi por conta de manejo incorreto. Mas enfim, vivendo e aprendendo. Agora ficamos com apenas 8 ovos dentro da chocadeira, 6 de galinha e os 2 de garnizé. Sim, os garnizés seguem firmes. E outra coisa que eu acabei notando nessa segunda ovoscopia, uma coisa bem estranha, é que um dos ovos de galinha e um dos ovos de garnizé estavam com o desenvolvimento meio parecendo atrasado. Eu não sei explicar, mas esses 2 ovos não estavam tão preenchidos como os outros. Mas os pintinhos estavam claramente vivos dentro, dava para ver movimento, não tinha nenhum sinal de anel de sangue ainda, então eles permaneceram na chocadeira. Chegamos então no 18º dia de incubação. É o dia de desligar a rolagem e colocar a tela de proteção entre os rolos e os ovos. Tem pessoas que fazem isso no início do 19º dia, mas eu resolvi fazer no final do 18º. No início do 19º dia, eu coloquei as outras 2 garrafas de água nos reservatórios com o intuito de aumentar a umidade dentro da chocadeira e facilitar o nascimento dos pintinhos, pois quanto maior a umidade, mais mole fica a casca dos ovos. Essa chocadeira veio também com um borrifador que eu mostrei no vídeo do review. Ele serve para auxiliar a umidificação dos ovos. Eu enchi ele com água e coloquei dentro da chocadeira para caso eu precisasse utilizar, a temperatura da água já estivesse mais próxima da temperatura dos ovos. Durante o 19º e o 20º dia, eu também fui diminuindo gradualmente a temperatura até chegar nos 37 graus. 37 graus segundo o termômetro da chocadeira, lembrando que tem 2 termômetros e estão com uma diferença. Isso também é para facilitar a eclosão. No final do 20º dia já podíamos ver as primeiras rachaduras em alguns ovos. Essas rachaduras iniciais são conhecidas como piques, e a partir do momento que elas aparecem pode levar de 12 até 24 horas para ocorrer a eclosão completa. Eu fiquei bem assustado porque essas pequenas rachaduras ficaram bastante tempo do mesmo tamanho. Eu pensei que podia ter acontecido alguma coisa, mas é totalmente normal. E na manhã do 21º dia tivemos a primeira eclosão. E adivinha, o primeiro que veio ao mundo foi um dos garnizés. Ainda na tarde desse mesmo dia tivemos mais uma eclosão, dessa vez um ovo de galinha comum, e eu ia anotando o horário aproximado de cada eclosão, para calcular mais ou menos quanto tempo os pintinhos tinham que ficar dentro da chocadeira. Eles têm que ficar de 12 a 24 horas até estarem bem secos e firmes, e após esse período eu ia passando um por um para a criadeira, onde eles já tinham acesso a água e comida. Em resumo, ao final do 22º dia já haviam descascado 6 ovos. Ainda restavam aqueles 2 ovos que pareciam atrasados na segunda ovoscopia. Na noite desse 22º dia, eu fiz mais uma ovoscopia e eles ainda tinham sinal de vida. Então eu resolvi deixá-los na chocadeira até a noite do próximo dia. Eu fiquei bem confuso com relação ao que fazer. Eles não apresentavam rachaduras, não tinha nenhum sinal de pique. Eles ainda não pareciam estar totalmente preenchidos como os outros, mas dava
dava para ver movimento dos pintinhos. Então eu aumentei um pouco a temperatura da chocadeira e deixei eles ali. Fui fazer a ovoscopia desses 2 ovos e eles infelizmente já não apresentavam mais sinal de vida. Eu abri eles para ver como que estava o desenvolvimento do embrião, só não vou mostrar isso aqui porque o YouTube pode não entender legal essa parte. Ambos os pintinhos estavam bem desenvolvidos, mas eles realmente estavam atrasados em relação aos outros. Provavelmente esse atraso foi causado pelo manejo errado que eu tive com os ovos antes da incubação. E por eles estarem atrasados, acabaram ficando expostos a uma quantidade enorme de bactérias e se acumulam na chocadeira conforme os outros ovos vão eclodindo, porque além de sangue, outros restos residuais internos ali que saem do ovo junto com os pintinhos, tem a sujeira que os próprios pintinhos fazem até ficarem secos e poderem ser transplantados para a criadeira. Então a chocadeira vira um forno de sujeira e bactérias. E eu tenho quase certeza que foi isso que acabou levando esses 2 pintinhos à morte. Mas bom, a chocadeira foi testada e está aprovada. A princípio toda essa taxa de erro foi culpa minha, mas foi uma experiência de grande aprendizado. Nós tivemos uma taxa de eclosão de exatamente 50%, já que de 12 ovos férteis nasceram 6 pintinhos. E não é, né, um número muito bom, mas eu vou melhorar. Agora eu sei do manejo correto que tem que ter antes de armazenar os ovos para chocar. Inclusive já estou até planejando a próxima fornada. Vai ser uma chocadeira cheia só com ovos de galinha garnizé.